A fazenda onde trabalho fica a algumas horas de Barra do Garças, no estado de Mato Grosso, e é o tipo de lugar que se esconde da vista do mundo. O silêncio aqui é denso, como se o tempo tivesse parado de algum jeito. Quando cheguei, em 2012, a sensação de isolamento foi imediata. O ar parecia mais pesado, como se as árvores e o campo absorvessem tudo ao redor, engolindo qualquer ruído que ousasse romper a quietude. A casa da senhora idosa é simples, com paredes de barro e telhado de capim, e sempre me pareceu estar à beira de ruir, como se o próprio tempo quisesse levá-la. Não havia vizinhos por perto, apenas vastos campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era uma solidão palpável, que se intensificava quando o vento começava a soprar mais forte, fazendo as árvores rangerem e o capim se dobrar como se estivesse se curvando a algo invisível. A velha, que agora estava mais frágil com o passar dos anos, passava o tempo contando histórias. Sempre que o vento começava a uivar durante a noite, ela me falava de uma figura que rondava a fazenda. O Homem do Saco. Ela dizia que esse ser aparecia nas noites de vento forte, carregando um saco enorme nas costas, e que levava para dentro dele tanto os animais quanto as pessoas que se atreviam a sair ao relento. Eu, ainda jovem e cética, ouvia aquelas histórias sem dar muito crédito. Achava que eram apenas contos de uma mente envelhecida, ou talvez uma forma da velha tentar me amedrontar para que eu ficasse mais próxima dela. Mas havia algo no jeito como ela falava sobre aquele homem, algo no tom de sua voz, que fazia com que a dúvida se instalasse em mim. Não acreditava, mas sentia uma inquietação crescente. Alguma coisa naquela fazenda me fazia hesitar em andar sozinha à noite. Nos dias que se seguiram, a senhora idosa começou a me alertar com mais frequência sobre o perigo de sair durante a noite, principalmente quando o vento começava a soprar com mais força. Sempre que o clima mudava, ela ficava tensa. Seus olhos se estreitavam e a conversa logo se voltava para o Homem do Saco. Ela falava dele como se o tivesse visto pessoalmente, e suas palavras, que antes me pareciam exageradas, começaram a ganhar um peso estranho. Quando o vento estiver forte demais, não saia, minha filha. Você não vai querer encontrar o que eu encontrei naquela noite. Ela sempre dizia isso, e eu nunca entendia muito bem o que ela queria dizer. Até que um dia, em uma dessas conversas, ela me contou sobre os desaparecimentos. Pessoas que simplesmente sumiram, sem deixar vestígios, depois de saírem à noite. Ela falava de uma tal mulher que, certa vez, foi vista entrando no campo com um lampião na mão. Nunca mais voltaram a vê-la. O medo na voz da velha não era fingido. Ela acreditava piamente no que dizia. E aos poucos, comecei a me questionar se havia algum fundamento nessas histórias. Eu não queria acreditar, mas não conseguia ignorar os sinais. À noite, quando os ventos sopravam, algo parecia estar sempre fora do lugar. O silêncio do campo era interrompido por ruídos distantes que vinham de onde não se podia ver. Eram sons estranhos, como passos pesados, e o farfalhar do capim se movendo de maneira irregular. Mais de uma vez, encontrei animais desaparecidos sem explicação, suas pegadas levadas pelo vento. Não podia deixar de pensar no que a senhora tinha dito. Algo estava errado, e esse sentimento se aprofundava a cada noite. A curiosidade que sentia começou a se tornar mais forte do que o medo. Não podia mais ignorar o que a velha dizia, nem o desconforto crescente dentro de mim.
Se tudo aquilo não passava de uma fantasia da sua mente envelhecida, eu mesma teria de ver com meus próprios olhos. Decidi sair à noite, quando o vento começava a uivar novamente. Talvez fosse o único jeito de silenciar a inquietação que dominava minha mente. Preparei-me com o que tinha à mão, uma lanterna enfraquecida pela idade e uma coragem que naquele momento parecia maior do que a realidade. Eu não poderia voltar atrás agora. A senhora, como sempre, me alertara contra o perigo, mas eu precisava testar minha própria percepção. As noites de vento forte não eram novidade, mas havia algo de diferente naquele momento. Algo me puxava para fora da casa. À medida que eu me afastava da segurança do lar, o campo ao redor parecia engolir meus passos. A escuridão ficava mais espessa e o vento soprava com uma intensidade que fazia as árvores se curvarem, como se estivessem se preparando para algo. O som do capim, sendo movido pelo vento, tornava-se mais agudo, e cada estalo das folhas parecia ser um sussurro distante. Algo dentro de mim dizia que não estava sozinha. Os ventos sibilavam e uma sensação de ser observada me tomou. Eu parei por um momento, tentando ouvir além do som do vento, mas tudo parecia ecoar de uma maneira distorcida, como se o campo estivesse vivo, reagindo à minha presença. Ao fundo, um movimento passou despercebido à primeira vista, mas foi o suficiente para que eu ficasse tensa. Algo se mexia, mas onde? O medo começava a se infiltrar nas minhas veias, mas eu não podia voltar agora. O campo estava mais escuro do que eu imaginava. O vento assobiava, cortando o silêncio como uma lâmina, e o céu, coberto por nuvens, parecia refletir a própria escuridão da terra. Cada passo que eu dava em direção ao campo, mais meu coração se apertava. A lanterna tremia nas minhas mãos, mas eu a mantinha firme, quase como se ela fosse minha única proteção contra o desconhecido. Foi então que vi. À distância, uma figura sombria começou a se mover lentamente entre as árvores e o capim. A princípio, pensei ser uma ilusão, uma sombra criada pela fraca luz da lanterna, mas conforme me aproximei, pude perceber que não se tratava de um animal ou qualquer outra coisa comum. Era humano, mas algo estava terrivelmente errado. O vulto era alto e magro, com um movimento que parecia arrastar, como se o próprio peso do ser fosse insuportável. O mais aterrador, porém, era o saco. Um saco enorme que ele carregava nas costas. Era um saco que balançava pesadamente, como se estivesse cheio de algo. O vento soprou com mais força e a figura se virou. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Seus olhos eram buracos negros, vazios e profundos, como se toda a alma tivesse sido arrancada deles. O semblante da criatura era indescritível, mas carregava um mal que fazia o sangue se congelar. Não pude me mover. Eu estava paralisada, imersa em um medo primal que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. A criatura começou a caminhar em minha direção, com passos pesados e arrastados. Cada passo parecia aumentar o peso no meu peito, e a distância entre nós parecia não diminuir. O campo, que antes parecia vasto e aberto, agora parecia se expandir, afastando ainda mais o abrigo da casa. O terror tomou conta de mim. Não conseguia mais respirar, e meu corpo, que tentava correr, não respondia. Eu só sabia que precisava sair dali. Eu não sabia se estava correndo ou se apenas estava sendo arrastada pelo medo, mas o impulso foi imediato. O campo se estendeu à minha frente, vasto e sombrio.
como se estivesse tentando me engolir. Os passos atrás de mim eram pesados e implacáveis, e o som do vento se misturava com o som arrastado do ser que me seguia. Cada movimento que eu fazia parecia me afastar mais da segurança da casa. O campo, antes familiar e vasto, agora parecia interminável, como se eu estivesse presa em uma realidade que se dobrava e se distorcia, como se a escuridão me aprisionasse. Minhas pernas já não respondiam como antes. Eu tentava acelerar, mas os pés afundavam na terra molhada, como se o solo tentasse me segurar, me impedir de fugir. O vento cortava meu rosto e a escuridão parecia engolir a lanterna, tornando-a inútil. Cada passo parecia me levar mais longe do refúgio, e o pânico tomava conta de minha mente. Eu não podia mais ouvir nada além dos meus próprios batimentos, abafados e rápidos, e os passos que se aproximavam com uma lentidão aterradora. Foi quando, já sem forças, eu vi. Lá, ao longe, como um pequeno ponto de luz na escuridão, estava a casa. Um alívio temporário, mas ainda assim, uma esperança. A distância parecia infinita, mas eu lutei para alcançar aquele farol de segurança. O vento se intensificou, meus pulmões ardiam, mas continuei correndo, meus olhos fixos no único objetivo que restava, a porta da casa. Quando finalmente atingi o portão, um alívio momentâneo me envolveu. Ofegante, entrei, trancando a porta atrás de mim. Mas, ao virar-me rapidamente, senti o vazio. O ser que me perseguia havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Mas a sensação persistia. Algo me observava, e embora eu estivesse em segurança, sabia que não estava livre. Na segurança da casa, tentei convencer a mim mesma de que tudo não passou de uma ilusão. Um pesadelo alimentado pelo vento e pelo medo. Mas por mais que tentasse encontrar uma explicação racional, a sensação de que algo estava errado persistia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. A casa, antes um refúgio, agora parecia me oprimir, as paredes quase me encarando com um silêncio ensurdecedor. Cada som do vento que uivava contra as janelas, cada farfalhar distante de folhas, me fazia lembrar do vulto que vi, e a dúvida corroía minha mente. Os dias seguintes foram marcados por uma ansiedade crescente. Cada passo que eu dava pela fazenda parecia ecoar em um vazio profundo, como se tudo ao redor fosse parte de uma armadilha que eu não conseguia escapar. O vento se intensificava a cada noite, e com ele vinha a sensação de estar sendo observada, vigiada por algo que eu não podia ver, mas que sentia à minha volta, sempre à espreita. A senhora, como sempre, parecia perceber mais do que eu gostaria. Seus olhos pareciam me sondar, mas ela não falava nada. Não perguntei mais sobre o homem do saco. Não queria ouvir suas histórias novamente, mas o peso da dúvida me consumia. Eu precisava entender o que havia acontecido, mas quanto mais tentava, mais as respostas se dissipavam, como se a própria experiência fosse um enigma sem solução, algo além da minha compreensão. Com o passar das semanas, minha visão sobre a fazenda e suas lendas mudou irreversivelmente. O homem do saco deixou de ser apenas uma história de terror contada por uma velha e se tornou uma presença palpável, algo que eu sabia agora que poderia se manifestar a qualquer momento. Passei a evitar sair durante as noites de vento forte, mas ao fazer isso, percebi que minha vida estava cada vez mais aprisionada ao medo. O vento parecia zumbir em meus ouvidos, como um aviso de que ele estava por perto. Na última noite,
O vento parecia mais forte do que nunca. As árvores balançavam com violência e o campo parecia se expandir, engolindo a casa como se algo estivesse se preparando para acontecer. Eu me trancava, buscando refúgio, mas sabia que não adiantava. O homem do saco estava de volta. A princípio, foi apenas um som distante. Passos arrastados, como se o campo estivesse se arrastando atrás de mim. A lanterna mal iluminava a escuridão à minha frente. Então, a figura apareceu, mais real do que antes, com um saco enorme nas costas. Não era apenas um vulto desta vez. Era uma presença, uma entidade ameaçadora que se aproximava com lentidão. Seus olhos vazios me fixavam e a sensação de terror tomou conta de mim. Eu não conseguia mais me mover. O campo parecia consumir minhas forças e a distância entre mim e a criatura nunca diminuía. Estava frente a frente com o que eu temia e sabia que ele levaria o que era dele. Quando finalmente o vulto se aproximou, senti como se minha alma fosse puxada para dentro daquele saco escuro. O medo me paralisava, mas algo dentro de mim soube que após aquela noite eu nunca mais seria a mesma. Em 1995, cheguei a Lucas do Rio Verde, no coração do Mato Grosso, para trabalhar na colheita de soja. O calor do campo era intenso e as noites longas. A cidade ainda estava se expandindo, com a poeira levantada pelas máquinas e o aroma da terra úmida dominando o ambiente. Eu e mais alguns homens, vindos de diversas partes do Brasil, nos reuníamos todas as tardes para nos preparar para a jornada que se estendia até a madrugada. Aquele campo parecia imenso, uma vastidão sem fim que se perdia na linha do horizonte. O barulho das máquinas de colheita dominava o ambiente, mas o silêncio que tomava conta do local à medida que a noite avançava era algo inquietante. As luzes fracas das lanternas nos guiavam entre as plantas altas e esparsas, e a sensação de isolamento era palpável. A vida aqui se resumia ao trabalho árduo, ao suor que se misturava à poeira e ao cansaço que apertava os ossos. A noite, apesar de clara, carregava uma quietude estranha. Ninguém falava muito. Alguns diziam que as noites aqui eram mais silenciosas que em qualquer outro lugar. Ouvi rumores sobre a floresta que rodeava o campo, sobre o curupira e suas travessuras, mas ninguém falava muito sobre isso. Parecia ser algo distante, uma história para espantar crianças. Porém, à medida que os dias passavam, comecei a perceber que aquele silêncio não era normal. Algo se escondia nas sombras, algo que não podíamos ver, mas sentíamos. Naquela noite de lua cheia, algo estava diferente. O campo, que geralmente vibrava com o som das máquinas e os murmúrios dos trabalhadores, parecia silenciar de uma forma desconcertante. Eu estava ali, como sempre, sob a luz pálida da lua, mas percebia que os outros homens estavam inquietos, com os olhos nervosos, evitando olhar para a floresta que começava a se erguer na distância. Era como se houvesse algo mais naquelas sombras, algo que não podíamos ver, mas que todos sentíamos. O vento estava parado, não havia o habitual barulho das folhas, ou o som de algum animal quebrando a quietude da noite. Uma sensação de tensão pairava no ar. Alguns dos homens, mais velhos, não falavam, enquanto outros, mais novos, se entreolhavam em silêncio. Até mesmo o zumbido das máquinas, normalmente constante, parecia ter diminuído, como se o próprio campo estivesse retendo a respiração. Movido pela curiosidade, decidi subir em uma das máquinas e tentar entender o que estava acontecendo.
De cima, a vista da estrada parecia ainda mais desolada. Não havia movimento, nem sinais de vida. A escuridão se estendia diante de mim como um mar de sombras. Eu tentava encontrar algo, qualquer coisa que explicasse o desconforto que todos ali compartilhavam, mas nada. Apenas o vazio. Algo estava errado. Mas o quê? Um presságio? Um alerta que ninguém ousava enfrentar? Eu não sabia, mas sentia que a resposta estava ali, à espreita naquelas sombras. Foi quando a luz da lua tocou o fim da estrada que eu a vi. De longe parecia apenas uma sombra, uma forma vaga na escuridão, mas algo me fez fixar o olhar. A figura estava parada, imóvel, no meio da estrada. A primeira coisa que notei foram os olhos, azuis, intensamente azuis, como se não fossem naturais, como se brilhassem com uma luz própria. Não havia nada de humano naquele olhar, apenas uma profundidade que me atravessava, que parecia ver através de mim. O resto da figura era indistinto, mas sua presença pesada e opressiva me fazia querer fugir. A criatura não se moveu, apenas me observava. Eu sentia o sangue gelar, mas não conseguia desviar os olhos. A sensação era tão forte, tão inexplicável, que meu corpo paralisou. A pele da figura era escura, mais escura do que qualquer sombra que já tinha visto. Sua altura era impressionante, muito mais alta do que qualquer homem. O medo que me tomava não era apenas pela aparência dela, mas pela sensação de que ela não pertencia àquele lugar, àquela realidade. Era como se o próprio mundo tivesse parado ao redor de nós, como se estivéssemos em dois planos diferentes. Eu sabia que algo estava errado, algo profundo e antigo. Por um momento pensei em chamar os outros, mas a ideia de virar as costas e correr foi mais forte. Meu corpo finalmente se moveu e eu apressei os passos, tentando afastar aquele ser de minha mente. Quando finalmente voltei ao campo, o silêncio que me cercava se tornara ainda mais pesado. O que estava esperando por mim ali parecia mais sombrio do que antes. O grito veio repentinamente, rasgando o silêncio da noite como um soco no estômago. Era um som agudo, quase sobrenatural, que fez o sangue de todos correr mais frio. Eu, que estava próximo, me virei instintivamente e vi uma das trabalhadoras caída no chão. Seu corpo estava inerte, seus olhos vidrados, mas o mais estranho de tudo era que ninguém sabia o que acontecera com ela. Não havia sinais de luta, nem qualquer outra explicação para o desmaio. Só o grito e aquele silêncio pesado que parecia engolir tudo. O pânico tomou conta do grupo. Alguns correram para ajudar, mas ninguém sabia o que fazer. Eu estava paralisado, olhando para o corpo da mulher, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Havia uma tensão no ar, algo pesado e indefinido, como se a própria terra tivesse se tornado hostil. Nenhum de nós ousava tocar nela, como se soubéssemos que algo estava errado, algo além da razão. Quando finalmente a mulher foi levada, o estranho ocorreu. Ela desapareceu. Não havia rastros de seu caminho, como se tivesse sido engolida pela noite. A equipe ficou em silêncio, e a presença da criatura parecia estar em cada canto do campo. Ninguém disse nada, mas o medo se espalhou como um incêndio. Comentários sobre o Curupira começaram a surgir entre os mais velhos, mas ninguém se atrevia a falar mais do que isso. O que exatamente havia acontecido? O que aquela figura na estrada tinha a ver com tudo isso? Eu tentava entender, mas as respostas pareciam fugir de mim, como se estivessem se escondendo nas sombras.
Os dias seguintes foram tomados pela dúvida e pela incerteza. Não conseguia deixar de pensar na criatura que havia visto na estrada, e os acontecimentos ao redor começaram a parecer parte de algo maior, algo que eu não compreendia. Foi quando, em uma conversa casual com os trabalhadores mais velhos, ouvi pela primeira vez falar do Curupira. Eles falavam dele como se fosse algo natural, como uma presença invisível no campo, sempre à espreita. O Curupira, segundo eles, era uma entidade protetora das florestas, uma espécie de espírito que punia aqueles que desmatavam e ameaçavam a natureza. Contavam que ele tinha a aparência humana, mas seus pés eram virados para trás, uma característica que o permitia enganar qualquer um que tentasse seguir seu rastro. Ele se movia entre as árvores e poderia causar danos irreparáveis àqueles que cruzassem seu caminho. Enquanto escutava atentamente, comecei a me questionar se a figura que eu vira na estrada era de fato o Curupira. Mas havia algo estranho em minha lembrança. Os olhos, aqueles olhos azuis, tão humanos, e sua altura imensa, muito além do que qualquer homem poderia alcançar. Eu me sentia mais perdido a cada dia, tentando conectar os pontos entre a criatura e a lenda, mas a verdade ainda se esquivava de mim. O que quer que estivesse acontecendo, eu não conseguia entender, mas sentia que havia algo muito maior em jogo, algo muito além do que eu poderia controlar. Depois de dias sem respostas, uma necessidade estranha tomou conta de mim. Eu não poderia simplesmente continuar com minha vida como se nada tivesse acontecido. O que vi, o que ouvi, tudo estava me corroendo por dentro. Então, uma noite, decidi enfrentar o desconhecido. Eu sabia que a estrada era o ponto de encontro. Sabia que a criatura voltaria. Agora, mais do que nunca, precisava entender o que estava acontecendo. Munido de coragem e com o coração pesado, me dirigi até o local. O céu estava claro, a lua cheia iluminando a estrada, mas a sensação de pavor era mais densa do que qualquer neblina. Cada passo me fazia questionar se eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava me aproximando da estrada com cautela, tentando não fazer barulho, mas a tensão era palpável no ar. E lá estava ela, de novo, a figura imensa e imóvel, com seus olhos azuis fixos em mim, como se me esperasse. O medo se apoderou de mim mais uma vez, mas agora eu sabia que era algo mais do que simples pavor. Aquela criatura não era apenas um ser sobrenatural. Ela parecia se alimentar da minha presença, reagir aos meus medos, à minha hesitação. Eu não estava apenas lidando com uma figura física, mas com uma força que manipulava o ambiente ao meu redor, como se tivesse o controle de tudo. Tentei me aproximar, mas algo na atmosfera me fez parar. O campo à minha volta parecia ficar mais denso, a escuridão mais profunda. Eu estava sendo observado, mas também estava sendo testado, como se meus passos fossem esperados, como se a criatura soubesse o que eu pensava antes de eu mesmo saber. Ela não estava ali apenas para me assustar. Ela estava ali para me confrontar. Naquela noite, o confronto com a criatura parecia ter chegado ao ápice, mas algo em mim dizia que ainda não havia chegado ao fim. A tensão no ar era insuportável e o silêncio ao redor apenas aumentava minha inquietação. Ela estava ali mais uma vez me observando. Seus olhos azuis, agora mais penetrantes do que antes, estavam repletos de algo que eu não conseguia decifrar, mas sentia no fundo da alma.
A sensação de que algo muito maior estava em jogo, algo que ultrapassava o limite da nossa compreensão, me envolvia por completo. Foi quando percebi com uma clareza aterradora que o Curupira não era o que eu imaginava. Aquela criatura, com a pele escura e olhos tão humanos, era o próprio espírito da floresta, mas não como nas histórias. Ele não era um pequeno ser travesso, com pés virados para trás. Ele era enorme, imponente, e sua presença parecia envolver a terra como uma força de vingança. Uma vingança contra aqueles que, como nós, desrespeitavam a natureza. A mulher que desaparecera nunca mais seria encontrada. Ela se tornara parte do preço a ser pago, como todos nós seríamos, se não compreendêssemos o significado daquilo que o Curupira representava. A força que eu sentia não era apenas física, era uma mensagem, uma cultura ancestral de advertência. A floresta não era apenas um local a ser explorado, era um ser vivo, e cada árvore derrubada, cada pedaço de terra desmatado alimentava essa presença. Eu compreendi então que nossa destruição tinha um preço. Não era apenas uma questão de terra ou trabalho, era algo mais profundo, algo que não poderíamos simplesmente ignorar. Quando, finalmente, os trabalhadores começaram a abandonar o local, deixando a colheita para trás, eu não estava mais lá. Assim como a mulher, eu também desapareci, sem deixar rastro. Mas talvez, no fundo, eu já soubesse que a floresta jamais permitiria que aqueles que desrespeitavam seus segredos saíssem incólumes. O campo de soja foi abandonado e a floresta silenciosa parecia mais ameaçadora do que nunca. A vida em Primavera do Leste era tranquila, silenciosa e quase insuportavelmente pacata. A cidade, no coração de Mato Grosso, parecia estar longe de tudo. A casa onde eu morava ficava afastada, à beira de uma estrada pouco movimentada, com árvores altas e uma vegetação espessa que cercava os arredores. Durante o dia, o sol se fazia presente e tudo parecia calmo. Porém, as noites aqui eram outras, mais densas, mais solitárias. Naquela noite de 2001, estava sentada na janela da sala, olhando para o vazio que se estendia à minha frente. A cidade dormia, e o único som que eu ouvia era o leve farfalhar das folhas ao vento. As luzes da casa estavam apagadas, e eu me sentia estranhamente conectada com a escuridão ao redor. Era uma noite como outra qualquer, sem presságios, sem inquietações. Foi então que percebi algo. Lá ao longe, na estrada que se estendia à frente da minha casa, uma figura apareceu. Era uma mulher, parada, como se estivesse observando a noite. No entanto, o que mais me assustou não foi sua presença, mas o fato de que sua cabeça estava virada para trás, como se não fosse natural. O vento, que antes sopravava leve, parou de repente. O ar ficou espesso, pesado, como se a própria atmosfera tivesse congelado. A figura começou a se mover devagar, de maneira quase flutuante. Meu corpo ficou rígido, incapaz de me mover. Eu não sabia se aquilo era real ou se estava sonhando. Ela se aproximava mais e mais. No silêncio absoluto, consegui ouvir algo que parecia sussurros, palavras ininteligíveis, como se ela estivesse falando com a própria escuridão. Eu não sabia o que fazer. O medo, esse medo primitivo, paralisava meus sentidos. Ela se aproximava, ainda sussurrando. Eu estava completamente imersa na visão daquela mulher estranha, incapaz de tirar os olhos dela.
Naquele momento percebi que algo muito errado estava acontecendo, mas não sabia ao certo o que seria. Fiquei ali, imóvel, observando aquela figura se aproximar, sem conseguir entender o que estava acontecendo. A sensação de paralisia tomou conta de mim. Eu queria gritar, correr, chamar alguém, mas meu corpo não respondia. A mulher caminhava devagar, como se estivesse me estudando, como se soubesse que eu estava impotente diante dela. A cada passo, o silêncio parecia crescer, ficando mais denso, mais opressor. O ar já não era o mesmo, pesado e frio, como se a própria noite estivesse apertando a minha garganta. Quando ela passou por mim, o que pude ver me fez gelar até os ossos. Seus olhos estavam completamente negros, sem um vestígio de vida. Não havia pupilas, não havia brilho, apenas o vazio. Era como se aquele olhar fosse capaz de engolir toda a luz ao seu redor. Eu tentei desviar os olhos, mas não consegui. Algo me prendia ali, me mantinha diante daquela visão aterradora. Ela não falou nada, mas emitiu um som baixo, algo como um sussurro incompreensível. As palavras que saíam de sua boca não faziam sentido. Não havia voz, apenas um murmúrio distorcido, como se viesse de outro lugar, de um espaço distante. Eu não sabia mais o que pensar. Estava sonhando? Era real? Não havia explicação lógica, e o pavor que tomava conta de mim só aumentava. A mulher continuou sua caminhada, indo em direção à estrada. Eu queria seguir, mas não conseguia me mover. Quando finalmente, em um esforço titânico, consegui abrir a porta e sair, ela já tinha sumido na escuridão. Ao amanhecer, fui até a estrada onde ela havia passado. Lá, encontrei marcas de pegadas grandes, sujas, como se algo de tamanho imenso tivesse caminhado por ali. Eu sentia no fundo de minha alma que algo estava errado, mas não sabia o quê. A realidade parecia ter se distorcido, e, no entanto, eu ainda não conseguia entender o que acontecera naquela noite. Após o ocorrido, a sensação de estranheza não me deixou. Passei dias e noites inquieta, sem saber ao certo o que havia visto. Decidi conversar com algumas pessoas da cidade, na esperança de encontrar explicações, mas o que encontrei só aumentou o mistério. Fui à mercearia de Dona Nair, uma senhora conhecida, que sempre parecia saber tudo sobre todos. Quando mencionei a visão da mulher na estrada, ela me olhou fixamente, com os olhos estreitados, e rapidamente mudou de assunto. No entanto, percebi algo em seu olhar, como se ela quisesse me dizer mais, mas algo a impedia. A conversa ficou desconfortável e eu saí sem entender. Entrei em contato com outros moradores, mais curiosa do que nunca, e as reações eram semelhantes. Alguns evitavam falar sobre o tema, outros, com mais hesitação, começavam a contar histórias que pareciam esquisitas demais para serem coincidências. Foi quando alguém mencionou o nome Cabeça de Cuia. Segundo os mais velhos, a lenda falava de uma mulher condenada que cometera um grande erro no passado e, como punição, foi amaldiçoada. Desde então, ela vagava pelas estradas com a cabeça virada para trás, em busca de almas perdidas para levar consigo. Diziam que sua presença causava um peso no ar, uma sensação de morte iminente, e que quem olhasse diretamente para ela nunca mais seria o mesmo. A descrição da mulher que eu vira se encaixava perfeitamente na lenda, e quanto mais eu ouvia, mais eu me sentia envolta por algo muito maior do que eu podia compreender. As palavras sussurradas, o olhar vazio, tudo fazia parte de algo antigo e sombrio que parecia não ter fim.
O terror foi crescendo dentro de mim, enquanto a conexão entre o que eu via e a lenda parecia cada vez mais inescapável. Decidi ir mais fundo. Tentei entender a origem daquela lenda que parecia me perseguir, me envolvendo em um mistério impossível de ignorar. Fui até a pequena biblioteca da cidade, um lugar empoeirado e pouco visitado. Ali, entre as estantes antigas e os livros amarelados pelo tempo, encontrei alguns registros que falavam sobre o passado sombrio de Primavera do Leste. Um dos documentos chamou minha atenção. Falava sobre uma mulher chamada Cecília, uma moradora antiga da cidade. Cecília havia sido acusada de um crime terrível, um crime que, segundo os relatos, ela nunca cometera. A cidade, tomada por rumores e falsas acusações, condenou-a à morte. Durante sua execução, em um ato de desespero e raiva, ela proferiu palavras que ficaram gravadas na história de Primavera do Leste. Minha alma será livre, não descansarão até que eu encontre paz. Após sua morte, algo estranho começou a acontecer. Moradores juravam ver uma figura à beira das estradas, uma mulher com a cabeça virada para trás, sempre andando lentamente. Diziam que era a alma de Cecília, amaldiçoada por sua morte injusta, vagando em busca de vingança. O mais perturbador de tudo foi perceber que a descrição da mulher da lenda era idêntica àquela que eu vira na estrada. A cada novo detalhe que descobria, o terror em meu peito aumentava e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Eu não estava mais certa de que se tratava de uma simples lenda. Algo muito mais real estava em jogo, e eu me sentia envolvida de maneira irreversível. Determinada a entender o que estava acontecendo, comecei a investigar com mais afinco. A cada passo que dava, uma sensação estranha se apoderava de mim, como se os próprios elementos ao meu redor estivessem distorcendo a realidade. Eu precisava encontrar mais respostas. Fui aos locais onde outros afirmaram ter visto a aparição, com a esperança de encontrar algum indício concreto. A primeira parada foi uma clareira próxima à estrada onde a mulher havia aparecido. As pegadas, grandes e sujas, estavam lá novamente. Dessa vez pareciam mais nítidas, como se o ser tivesse deixado um rastro profundo na terra, um vestígio de algo de grande porte. Mas havia mais. Quando olhei para as árvores ao redor, notei algo que me gelou a espinha. Algumas delas estavam marcadas com símbolos estranhos, gravados com profundidade em seus troncos. Pareciam formar padrões que eu não conseguia compreender, mas que me lembravam os relatos sobre rituais antigos. Em volta das pedras, o mesmo simbolismo estava presente. Uma espécie de aviso ou marca deixada por algo que já não pertencia a este mundo. A sensação de estar sendo observada aumentou e uma ideia começou a se formar na minha mente. A cidade e seus arredores estavam sendo corrompidos por uma força que eu não compreendia. O espírito de Cecília, ou o que restou dele, estava de alguma forma se manifestando, tomando forma e criando raízes no solo que até então parecia inofensivo. Naquela noite voltei à estrada. Estava mais escura e o silêncio era absoluto. De repente vi a mulher novamente. Ela estava mais próxima, mais clara na escuridão. Seus olhos, agora mais visíveis, estavam ainda mais vazios. A presença era tão intensa que sentia como se ela estivesse me observando diretamente, como se quisesse que eu soubesse que não havia mais saída. O medo apertava minha garganta, mas uma parte de mim também sentia que aquela era uma resposta.
Eu estava mais perto da verdade do que jamais imaginara. Eu não sabia mais o que me mantinha em pé. O medo e a curiosidade se misturaram em algo quase insuportável, mas algo dentro de mim me empurrava para frente e me chamava para a estrada novamente. Naquela noite fui sozinha. Não queria mais viver com a dúvida. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Quando cheguei à estrada, a figura estava lá, como antes, com a cabeça virada para trás. Ela estava mais perto agora, mais nítida na escuridão da noite. O vento estava parado, o ar pesado. A atmosfera parecia estar prestes a estourar. Dessa vez, não hesitei. Caminhei até ela. Meus passos pesados, meus pensamentos confusos. À medida que me aproximava, a mulher começou a se virar lentamente. O som de seu pescoço quebrando foi como um estalo agudo, um ruído inumano que me fez tremer. Seus olhos, ainda vazios e negros como a escuridão, estavam fixos em mim. Eu queria gritar, mas algo me impedia. Minha garganta estava cerrada, minha respiração se tornava cada vez mais difícil, como se a pressão de sua presença me esmagasse por dentro. Foi então que entendi. A lenda era verdadeira. A mulher não era apenas uma alma perdida. Ela caçava almas. Ela se alimentava de quem a observava por tempo demais, aprisionando-os em um ciclo eterno de sofrimento. Quando percebi isso, uma onda de pavor tomou conta de mim. Era como se eu já estivesse perdida, como se o destino tivesse sido selado. No último momento, uma força invisível me empurrou para trás. Me afastei, correndo, sem olhar para trás. Quando finalmente parei, ofegante, percebi que a figura desaparecera nas sombras, sem deixar rastro. Eu havia escapado, mas algo dentro de mim sabia que essa vitória era temporária. Eu ainda estava marcada. Quando voltei para minha casa naquela noite, depois de tudo o que aconteceu, pensei que a calma teria voltado. Mas a verdade era bem diferente. A paz que procurei nunca chegou. Cada vez que fechava os olhos, eu via a mulher, com seus olhos negros, sua presença, seu movimento antinatural. Mesmo durante o dia, não conseguia me livrar daquela sensação de que algo me observava. Eu tentava seguir com minha vida, como se fosse possível esquecer, mas a lembrança me perseguia em cada canto da cidade. O tempo passou, mas o terror não se desfez. 1 ano depois, ouvi falar novamente da cabeça de cuia. Diziam que alguém mais tinha visto a mulher em uma estrada diferente, a mesma figura com a cabeça virada para trás, com os olhos vazios. A história se repetia como um ciclo eterno. Não era mais só uma lenda. Era algo real, algo que ninguém conseguia entender, mas todos sabiam que existia. Agora, com mais sabedoria e mais medo, eu sabia a verdade. A lenda de cabeça de cuia nunca morreria. Primavera do Leste, com seus campos tranquilos e suas ruas silenciosas, sempre estaria marcada por esse mistério sombrio. Não havia como escapar. Eu nunca saberia se aquilo que vi foi uma aparição sobrenatural, se minha mente foi tomada pela lenda, ou se tudo não passou de um pesadelo. O que restava era a dúvida, a incerteza que pairava no ar, esperando o próximo a cruzar o caminho da mulher com a cabeça virada para trás. O mistério permanecia e eu sabia que, de algum modo, ele me possuía.